meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, a aula de número 37. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais, caderno, caneta, lápis, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações, façam esse exercício de fixação do conteúdo e possam responder as atividades depois de assistir a essa aula. Então não deixem de ter esses materiais em mãos porque eles fazem parte da nossa aula. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre os recursos minerais. O que são esses recursos minerais, de onde eles vêm? A gente já viu um pouco em relação a aulas anteriores, a gente já viu em relação aos setores de produção, a gente comentou sobre recursos minerais, mas hoje vamos estudar um pouco eles mais a fundo então. E o nosso objetivo é reconhecer os recursos minerais e sua importância econômica. Então, recursos minerais e setores da economia. Os recursos naturais, eles são vistos pelos seres humanos como bens que podem ser usados ou trocados como mercadorias para suprir as suas necessidades, como moradia, alimentação, vestuário, dentre outros fatores. Então, se troca esses recursos naturais, o que se tem ali de bens, então se extrai da natureza e se vende, em troca de outros recursos. Eles costumam ser empregados como matéria-prima ou como fonte de energia em diferentes atividades econômicas. Essas atividades estão agrupadas nos três setores que a gente já viu, que é o primário, secundário e terciário. O setor primário reúne as atividades da agricultura, pecuária, extrativismo e no extrativismo, então, está inclusa a atividade da mineração. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, as atividades, os recursos presentes aqui dentro dos recursos minerais, eles estão inclusos no primeiro setor. Então, o que são os recursos minerais? Eles são também chamados de minérios, são caracterizados como matérias inorgânicas que ocorrem naturalmente na crosta terrestre e cuja exploração é economicamente viável. Então, são inorgânicos, não são organismos vivos, extraídos ali da natureza, e eles têm questões de exploração aos quais eles são economicamente viáveis, então eles têm valor de mercado. Possuem funcionalidade dentro da indústria, do comércio, têm uma rentabilidade econômica por meio da extração. No planeta, existem muitos recursos minerais que podem ser encontrados no seu estado puro, como a prata, o ouro, por exemplo, mas na sua maioria eles são encontrados associados a outros minerais. Então é necessária a divisão deles para a extração da matéria-prima desejada. Então esses minérios são encontrados em conjunto com outros e é necessário que se faça a separação deles, então, para se utilizar aquela matéria-prima ali, o que você quer, para determinada atividade econômica, determinado setor ali. E alguns que são puros, como a prata e o ouro. Então, os minerais eles não são iguais quanto às suas propriedades físicas e químicas. Por essa razão, eles são classificados em minerais metálicos, que são aqueles cujas propriedades físicas e químicas são de metal, apresentando boa possibilidade de condução de energia e de calor. Então, os minerais metálicos, eles vão ter o metal, vai ter alguma presença de metal na sua composição. E o outro tipo são os minerais não metálicos, que são desprovidos de propriedades físicas e químicas de metal. Então, não existe metal na sua composição. Então, essa é a diferença entre os dois. São duas classificações, minerais metálicos e não metálicos. Então, aqui, os metálicos, por exemplo, o ferro, o ouro, o alumínio, e os não metálicos vão ser o granito, o calcário, o mármore. Então, essa é a diferença entre eles. Os minerais são extraídos da natureza, mais precisamente do subsolo. Após essa etapa de extração, que vai receber o nome de extrativismo mineral, os minérios eles seguem para as siderurgias, onde eles são forjados, beneficiados
para então serem transformados em bens de consumo. Então, eles pulam, né, a etapa ali do setor. Então, o primeiro setor é o responsável pela extração, né, vai extrair essa matéria na sua forma bruta. E depois disso, eles seguem para o segundo setor, onde eles vão ser transformados. Então, eles podem ir para uma indústria química, uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, né? Então, esses minerais, esses minerais, eles têm diversas finalidades. Os seus usos, então vamos ver quais são os principais encontrados e quais usos a gente pode ter desses minerais. Então, quais são as suas perspectivas econômicas, né? Como eles estão inseridos na economia. Então, o alumínio, ele tem mais de 4.000 aplicações diferentes e ele é usado em navios, automóveis, aviões, utensílios domésticos, né, panelas, né, a gente tem em casa as panelas de alumínio, a gente tem bandejas de alumínio, em embalagens, né, embalagens de alumínio, aquela que a gente compra às vezes comida, as quentinhas, elas vêm em embalagens de alumínio, porque lembrem da propriedade, retém calor, né, o alumínio ele vai reter o calor ali. Em tintas, esquadrias de janela, abrasivos, que são colas ali, cimento, refino do petróleo, tijolo, explosivos. Ele é extraído principalmente da bauxita, um solo argiloso e leve que se forma em regiões tropicais. Então lembrem que não são todos os minérios que eles são encontrados isolados, né, na sua forma bruta, que eles precisam passar por um processo de separação. Então o alumínio vem principalmente da bauxita. Depois a gente tem o chumbo, ele é extraído de 7 minerais. Então, mais uma vez, lembrem, né? É necessário fazer muitas vezes a separação, né, de um minério do outro. Então, o chumbo ele pode ser encontrado em 7 outros tipos de minérios ali, dos quais o principal é a galena. É usado em baterias, né, 40% do consumo, aditivo na gasolina, isolante de raio-x, nas tintas, em vidros, né, quais a gente chama de cristal, corantes, inseticidas, projéteis. Então, são esses os usos, né, tanto do alumínio quanto do chumbo. E esses dois, eles são encontrados associados a outros minérios e é necessário fazer a sua separação. Então, o alumínio e o chumbo, ó, eles têm até cores parecidas, e essa cor mais acinzentada justamente porque eles têm ferro aqui dentro da sua composição. Aí a gente tem o cobre, que é um condutor de calor e eletricidade, por isso ele é utilizado então nos fios elétricos, na fabricação do bronze, do latão, defensivos agrícolas, no tratamento da água, em objetos ornamentais. Pode ser extraído de pelo menos 17 minerais e o que a gente acaba mais encontrando, o cobre, vai ser na calcopirita. Depois você tem o estanho, que é um metal fornecido principalmente da cassiterita. Ele é útil na fabricação de latas de conserva, na obtenção do bronze, né, que é usado em escultura, nos sinos, e também em refrigeradores, condicionadores de ar, radiadores, soldas, por exemplo. Então, numa indústria mais pesada que ele também vai ser utilizado. Então, o cobre e o estanho também são encontrados associados a outros e é necessário fazer a separação. Então, o cobre, ó, esse minério mais, uma cor mais forte, mais laranja, né, uma cor mais ferrosa mesmo, e o estanho, ó, encontrado associado sempre com outro também. Depois a gente tem o ferro, que é o mais comum, mais barato e o mais importante dos metais. É extraído, né, principalmente da hematita, mas também tem outros 8 minerais nos quais a gente consegue encontrar o ferro. É usado em um enorme número de produtos, principalmente quando ele é transformado em aço. Então, a indústria da siderurgia é quem mais utiliza, então, o ferro. O manganês, outro metal com muitas aplicações, é extraído de pelo menos 15 outros minerais. Ele é empregado em ligas metálicas,
tintas, vidros, cerâmica, aço, automóveis, utensílios domésticos. Então vocês conseguem ver quanto é utilizado, né, esse setor ali, esses minérios, né, como eles são utilizados na indústria e nas mais variados tipos de indústria. Então, mais uma vez, esses dois aqui, eles são encontrados associados a outros e é necessário a separação. Então, o ferro e o manganês, ó. E vejam que as colorações, elas são próximas, né, justamente pela composição química deles ter alguma coisa parecida ali. A platina, ela se usa na odontologia, instrumentos de laboratório, mísseis, fornos elétricos, né, que exigem alta temperatura, catalisadores e outros produtos. É um metal bem mais caro que o ouro, extraído de alguns poucos minerais, como a esperilita e o platinídeo, né, nomes diferentes ali. Então, a platina, ela vai ser um mineral mais raro e mais caro que o ouro ainda. Na medicina, a gente ouve realmente bastante a utilização da platina, placas de platina, né, aqui na odontologia, às vezes em ter platina no lugar do osso. O níquel, ele serve principalmente para obtenção de aço inoxidável e de outras ligas resistentes à corrosão. Então, ele não vai sofrer, né, esses processos corrosivos. O ferro, ele é corroído, né, em superfície, ele sofre um processo de corrosão. O níquel ele já vai ser mais forte. É empregado também nas moedas, né, tanto é que tem países, né, que tem as suas moedinhas, se fala um níquel. Então, o níquel ele é produzido, então, a gente consegue produzir moedas, cerâmicas, ímã, alto-falante, automóveis, revestimento para outros metais ali, reatores nucleares, baterias, catalisadores, dentre outros usos. É obtido de 3 minerais diferentes. Então, a platina, ó, ela já tem se a gente vê a superfície dela, já é bem diferente de outros, né? E o níquel. E o ouro, né? Todos conhecem e apreciam tanto o ouro, né? O Brasil, né, já foi muito produtor, né? Produtor não, exportador de ouro, né? Que o ouro já estava aqui. Então, o ouro já foi retirado tanto do nosso território, né? É usado em moedas, joias, mas também, né, em equipamentos eletrônicos. A principal fonte de obtenção do ouro nativo, né, que é não combinado com outros elementos, e mais alguns poucos minerais. Então, lembrem que o ouro e a prata, eles conseguem ser encontrados de forma isolada e não combinada. Então, são minérios mais puros. A prata também, né, importante e valiosa, pouco menos que o ouro e a platina, é usada em joias, moedas, espelhos, talheres, soldas na odontologia, explosivos na fotografia, catalisadores, na radiografia. É extraída de 14 minerais e também um subproduto da metalurgia de outros metais. Então, além de ser encontrada de forma isolada, a gente consegue encontrar a prata associada a outros minerais também. Então, o ouro e a prata, né? O ouro já foi lastro de moeda, então o ouro já foi considerado moeda, né? E a prata também, né? Os dois sempre foram utilizados em trocas, né, econômicas. Depois a gente tem as pedras preciosas, né, que são importantes na economia de muitos países, inclusive do Brasil, que é um dos maiores produtores, né, de pedras preciosas do mundo. Nosso país produz cerca de 90 tipos diferentes de pedras que são usadas em joias, objetos de decoração. Nem todas as gemas, né, que é aquilo que se extrai ali da natureza, aquele pedaço ali, são muito caras. Mas algumas, como o diamante, a esmeralda, o rubi, a safira, turmalina, né, a opala, elas atingem preços altíssimos. Então, no mercado, né, de joias, principalmente essas pedras, elas são extremamente cobiçadas e são muito lindas. O diamante, aquele que não vai servir para ser usado nas joias, ele tem aplicações na indústria e em ferramentas de corte e perfuração. Então, o diamante é utilizado na indústria.
aquele que não é propício para se transformar numa joia, né? Às vezes tem alguma falha, não é tão puro, ele vai ser utilizado então na indústria em geral. Então, as pedras preciosas. E medicamentos, a gente também tem a presença desses minerais. Um bom número de elementos químicos usados nos medicamentos é extraído desses minerais. Entre eles o bismuto, que é utilizado em tintas, esmaltes, o cálcio, o enxofre, o flúor, o boro, que é útil também em esmaltes, vidros, cosméticos, o bromo, que é utilizado em fotografias, nos inseticidas, o iodo, o magnésio, que é empregado, né, no curtimento do couro, na seda, o zinco, o mercúrio, que também é utilizado na indústria elétrica, herbicidas, né, que é aí uma indústria de pesticidas, produção de cloro, sódio. Então, os medicamentos, eles também têm bastante essa presença de minerais. A gente pode ver também em farmácias, às vezes vocês conseguem ver complexos ali de vitamina, vai ter a presença de minerais que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo retira os minerais da terra, né? Nós precisamos de minerais também, eles fazem bem para a nossa saúde. Então, eles vão estar presentes na terra. Lembrem que a terra ela é formada das rochas, e as rochas têm esses minerais. Então, ali as plantas elas vão tirar esses minerais da terra e a gente consome as plantas, então tem o consumo desses minerais ali também. Então, eles são utilizados para vários medicamentos e para consumo humano também. Nos alimentos, embora pareça estranho, né, ver esses minerais como alimentos, a gente come, né, diariamente um mineral, o sal de cozinha. Ele é o mineral halita, que é um cloreto de sódio. Então, o sal é um mineral, ele vem de um mineral. Indiretamente, outros minerais como a apatita contribuem para a nossa alimentação, fornecendo, né, fertilizantes agrícolas. Então, eles estão presentes também nessa questão dos fertilizantes, como eu comentei, no solo em si, né, vindo das rochas. Então, a gente consome esses minerais, eles fazem parte também da nossa alimentação. E o mais comum, né, acaba sendo o sal. Então, o cálcio e a halita. Daqui que vem o sal, E pedras ornamentais. Um dos produtos minerais exportados pelo Brasil são as pedras ornamentais, principalmente os granitos e os mármores. Em variadas cores, texturas, são vendidos, né, para outros países e utilizados também no mercado interno, né? Acho que na casa de todo mundo acaba tendo alguma pedra de mármore ali, alguma coisa de mármore. Então, é um mineral. Ele foi extraído na natureza e hoje está na casa de vocês. Seu uso se dá em revestimentos de paredes, pisos, escadarias, né? Esculturas, também colunas, né? Os mais variados usos. A gente encontra principalmente, né, pelo menos na minha casa, tem na cozinha, tem no banheiro, né? Aquela pedra de mármore. Então, onde a gente consegue encontrar na nossa casa e em outros locais também. Além desses usos, há rochas e minerais usados em objetos decorativos, né, pequenas esculturas, pesos de papel, cinzeiro, móveis. Então, outros minerais eles são utilizados então como produtos decorativos. Então, os mármores, né, que acabam sendo os mais utilizados como pedras ornamentais. E é isso, pessoal. Então, hoje vimos como esses minerais eles são importantes, né? Quantos segmentos da economia esses minerais eles estão presentes, né? Tantos segmentos ali e a sua importância econômica. E eles estão presentes também nas nossas casas, né? A partir da alimentação, a partir dessas pedras ornamentais. Os produtos que são gerados, então, né, de todos esses minerais, eles estão presentes sempre em alguma coisa do nosso dia a dia, eles estão presentes. Então, não deixem de fazer as suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!